dia para quem é do dia. Boa noite para quem é de... Nossa, ficou ruim, hein? Ficou zoado. Parece que eu tô dentro de um lugar ecumênico que não combina muito comigo aí não. Mas tudo bem, galera. Já faz um tempinho, mas é porque infelizmente eu andei muito demandado, né? Foi trabalho, foi questões pessoais, tudo. Tem bastante assuntos que estão fervilhando. Então tem coisa assim que todo mundo está comentando e eu não podia deixar de falar a respeito dessas questões aí pra gente voltar a ter engajamento no canal, tá? Eu peguei o mais importante de todos, por conta do ineditismo, de ser um assunto que nenhum de nós viu, pelo menos na nossa geração. Os mais antigos viram, só que são bem antigos. Depois de 70 anos de reinado, o Reino Unido, a Inglaterra, uma potência mundial, deixa de ter a figura de Elizabeth como sua monarca. Os países espalhados pelo território mundial que tinham nela a chefia de Estado também, depois de muito tempo, vão se ver representados por uma outra pessoa. E é engraçado, né? O tanto de piada, de memes que se fizeram a respeito dela. E agora que ela se foi, a gente observa o quão era importante a figura desta monarca, desta chefe de Estado, desta estadista, né? Muita gente utiliza o jargão de rainha da Inglaterra para aquele camarada que não manda nada, que é decorativo, que está lá apenas para cumprir o protocolo. Mas o rei, e no caso a rainha, o chefe de Estado, o monarca, que não consegue equilibrar isso com suavidade e firmeza pessoal, carisma, entrega a vocação do seu próprio povo à própria sorte. E isso não era o que acontecia com a Elizabeth. Ela, apesar de nos últimos anos ter se retirado em virtude do aumento das dificuldades de locomoção e recentemente da perda do marido, depois de muitos e muitos anos juntos, isso certamente impactou na saúde dela. Mas o fato é que ela não é apenas ovacionada e amada pelo povo inglês, pelo povo britânico, mas há pouco tempo a gente estava conversando aqui nos vais e vens da vida, o quão isso chocou, porque ela era bem velhinha, já tinha 96 anos, tinha 73 anos de majestade. Não, são 70 anos. 73 tem um novo rei, o rei Charles III, filho dela, né? Aquele pudim de arroz. Não tem gosto de nada, mas... Isso chocou. As pessoas não estavam preparadas. Mesmo ela sendo tão velhinha e há tanto tempo no poder, ninguém estava preparado para uma substituição abrupta. Porque se ela tivesse ficado doente, a população tivesse sido... E a população mundial, nesse caso, sido informada da dificuldade que ela enfrentava de saúde, mas não, ela era uma pessoa forte pela idade e deixou este mundo repentinamente, não sofreu, e pelo que a gente tem de notícias e de informações, ela deixou a existência terrena de forma serena, como ela fez durante a maior parte do reinado dela. As polêmicas que acometiam a família real nunca eram por culpa dela. Sempre eram os filhos ou os netos. E a pobrezinha, neste aspecto, pobrezinha emocional, tinha que ficar no meio de um fogo cruzado e lidando com um bombardeio de imprensa, de opinião pública, para depois as coisas serenizarem muito por conta da conduta pessoal dela. E vai fazer falta. Bastante falta. É um ponto central a figura de estabilidade do monarca britânico, ainda mais depois de 70 anos de reinado. As crises vieram e passaram. Ela, eu vou pegar o gancho do que eu falei antes,
durante uma única oportunidade, no início do reinado dela, logo depois da morte do Churchill, ela teve que exercer um poder de chefia do Estado efetiva quando o parlamento não conseguiu desenvolver as próprias funções e exigiu que o monarca tomasse a dianteira do processo de comando da política inglesa e nomeasse um primeiro-ministro. Isso aconteceu no ano de 1956. Olha, gente, 56. Nem minha mãe era viva em 56 ainda. E só naquela época, por conta da inabilidade do parlamento, que ela teve de agir com um pouco mais de pulso. Desde então, ela se tornou uma figura de instabilidade e de pouca presença na política, deixando para o povo escolher os representantes da Câmara Baixa e da chefia de governo, o primeiro-ministro, a composição do gabinete. E isso mostra que ela não tinha apego a questões menores, de eu que mando, eu que faço, eu que aconteço. Muito nos parece aqui que ela tinha um certo desprendimento. Usava lá aquelas roupinhas, chamava atenção para si nos momentos em que a política britânica estava mais ou menos esquisita. Então ela aparecia, deixava as coisas mais ou menos organizadas e depois disso deixava para que os políticos resolvessem as coisas do dia a dia. E vamos combinar, né, gente? 70 anos depois, muita gente nasceu e morreu e só viu um rei, só viu uma rainha, só viu um monarca. E agora vai ver provavelmente com mais frequência, porque o herdeiro dela tem 73 anos de idade. E é menos carismático do que a minha mesa aqui. O cara é um pudim de arroz, que nem eu falei. E ele teve a capacidade de cair no descrédito público por conta de infidelidades e por conta de um comportamento aparentemente soberbo. Né? Depois, quando ele passou a não ser tão presente nas colunas sociais do Reino Unido, quando o filho dele assumiu esse protagonismo, o agora príncipe de Gales, William, ele, segundo dizem as fontes, se tornou uma pessoa menos difícil de lidar, né? Então está mais fácil conversar com ele, dizem que ele está mais bem-humorado. E nós vamos ver isso com o tempo, porque ele será o rei. Efetivamente ele já é, mas ele será coroado e terá uma presença mais firme de chefe da monarquia britânica. Mas as nossas homenagens são para a mãe, são para a rainha, são para Sua Majestade Elizabeth II. Que Deus a receba bem, Majestade. E que o Brasil possa ter a oportunidade de apresentar para o mundo gente de comando, gente da frente da política, da vanguarda, que tem um comportamento austero, calmo, tranquilo, sereno e de carisma. Vamos ver se a gente chega lá. Um forte abraço, pessoal. Tamo de volta, hein? Devagarzinho, durante a semana, vocês vão receber uns vídeos nossos. Até logo.